Tem uma coisa que ninguém te conta sobre envelhecer. Não é o corpo que dói mais. É perceber que você se tornou transparente para as pessoas que você mais ama. É sentar numa sala cheia de gente e sentir que ninguém te enxerga. É ouvir risadas, conversas, planos sendo feitos. E entender que você não faz parte de nenhum deles. Meu nome é Vera Lúcia Mendes Figueiredo. Tenho 67 anos. E essa história começa numa quarta-feira de março, às 3h27 da tarde. Eu sei o horário exato porque olhei para o relógio no momento em que meu filho abriu a boca e destruiu qualquer ilusão que eu ainda tivesse sobre o meu lugar na vida dele. Mas antes de contar o que aconteceu naquela sala de reunião, preciso que você entenda uma coisa. Nenhuma humilhação surge do nada. Nenhuma ferida aparece de repente. Toda dor profunda tem raízes antigas, escondidas, que vão crescendo em silêncio até o dia em que finalmente rompem a superfície. E as minhas raízes começaram há exatamente 25 anos. Eu tinha 42 anos quando Geraldo partiu. Meu marido, meu companheiro de 2 décadas, o pai do meu único filho. Uma condição cardíaca que ninguém esperava. Num dia ele estava sentado à mesa do jantar, rindo de uma piada boba que nosso filho Renato tinha contado. No outro, eu estava no hospital, assinando papéis que eu mal conseguia ler através das lágrimas. Renato tinha 17 anos na época. Estava no último ano do colégio, cheio de sonhos, cheio de planos. Quando viu o pai deitado naquela maca, coberto por um lençol branco, ele não chorou. Ficou parado, olhando, como se o mundo inteiro tivesse parado junto com ele. Eu tive que ser forte pelos dois. Engoli meu próprio luto para conseguir segurar a mão do meu filho e dizer que ia ficar tudo bem. Geraldo deixou para trás uma pequena loja de materiais de construção em Sorocaba, interior de São Paulo. Um negócio modesto que ele tinha construído do zero ao longo de 15 anos. Era o orgulho dele. Cada prateleira, cada saco de cimento, cada lata de tinta representava anos de trabalho, de sacrifício, de sonhos. Todo mundo achava que a loja era mérito exclusivo dele, que Geraldo era o gênio por trás dos números, o empresário de visão que tinha transformado um barracão alugado numa loja de esquina respeitada. E eu deixei que pensassem isso, porque naquela época, mulher que entendia de negócios era vista com desconfiança. Mulher que sabia fazer conta melhor que o marido era motivo de piada. A verdade é que eu sempre fui a cabeça invisível daquele negócio. Geraldo era bom de conversa. Tinha carisma, sabia vender, fazia amizade com qualquer um que entrasse pela porta. Mas era eu quem fechava o caixa toda noite, conferindo centavo por centavo. Era eu quem ligava para os fornecedores às 6 da manhã, negociando prazo, pechinchando desconto. Era eu quem calculava margem de lucro, quem decidia o que comprar e o que deixar de lado. Quem percebia quando um funcionário estava roubando antes mesmo de faltar dinheiro na gaveta. Aprendi tudo sozinha. Não tive professor, não fiz curso. Tinha um caderno quadriculado, onde anotava tudo, uma calculadora cinza que ainda guardo numa gaveta do meu quarto e uma determinação que veio de ver minha mãe criar 6 filhos sozinha depois que meu pai foi embora. Quando Geraldo partiu, todos esperavam que eu vendesse a loja. Os fornecedores ligavam, oferecendo comprar o estoque por valores ridículos. Os concorrentes apareciam com propostas indecentes. Até o irmão do Geraldo, que nunca tinha pisado na loja, surgiu dizendo que podia assumir o negócio para me ajudar. Renato, meu filho, também achou que eu não daria conta. Chegou em casa um dia dizendo que ia largar o colégio para assumir a loja, que não podia deixar a mãe dele se acabar tentando fazer algo que era trabalho de homem. Eu olhei para ele, para aquele menino de 17 anos que achava que sabia tudo sobre a vida, e disse com uma calma que eu mesma não sabia de onde vinha. Você vai terminar o colégio, vai entrar na faculdade e vai deixar a sua mãe cuidar do que ela sempre cuidou. Ele não entendeu o que eu quis dizer. Ninguém entendeu, mas obedeceu. Durante os 7 anos seguintes, eu mantive aquela loja funcionando, sozinha. Acordava às 4h30 da manhã, quando a cidade ainda estava escura e silenciosa. Tomava um café preto, forte, e saía de casa antes das 5. Chegava na loja, abria as portas, conferia o que tinha chegado dos fornecedores na noite anterior.
Às 7, quando os funcionários chegavam, eu já tinha organizado o estoque, separado os pedidos do dia, revisado as contas pendentes. Atendia cliente, resolvia problema, negociava com representante, pagava conta, cobrava caloteiro. No fim do dia, quando todo mundo ia embora, eu ficava sozinha no escritório dos fundos, aquele cubículo apertado que cheirava a poeira e papel velho. Conferia os números do dia, anotava no meu caderno, planejava o mês seguinte, perdi as contas de quantas noites dormi em cima daquela mesa de fórmica marrom. Quantas vezes acordei com o pescoço travado, a coluna reclamando, mas sem tempo de reclamar porque o despertador já estava tocando e tinha mais um dia inteiro pela frente. Renato entrou na faculdade de administração em Campinas. Eu paguei cada mensalidade, cada livro, cada despesa. Ele morava numa república com outros estudantes, vinha para casa nos finais de semana e eu sempre fazia questão de ter a geladeira cheia e a cama arrumada. Queria que ele se concentrasse nos estudos, queria que ele tivesse as oportunidades que eu nunca tive. Ele se formou aos 24 anos. Eu estava sentada na primeira fila da cerimônia de formatura, com meu vestido azul marinho, o mesmo que tinha usado no casamento dele com Geraldo, apertando um lencinho branco nas mãos. Quando chamaram o nome dele e ele subiu para pegar o diploma, eu chorei tanto que a mulher do meu lado perguntou se eu estava passando mal. Não estava passando mal. Estava sentindo orgulho. Um orgulho imenso, avassalador, que enchia meu peito e transbordava pelos olhos. Meu menino tinha conseguido. Apesar de tudo, apesar da perda do pai, apesar das dificuldades, ele tinha conseguido. E eu tinha conseguido dar isso para ele. Foi quando cometi o primeiro de muitos erros. Achei que era hora de passar o bastão. Renato era jovem, formado, cheio de ideias modernas que eu não entendia direito, mas que pareciam promissoras. Eu estava cansada. 7 anos carregando aquela loja nas costas tinham cobrado seu preço. Minhas costas doíam o tempo todo. Meus olhos já não conseguiam ler letra pequena sem óculos. Minhas mãos, que antes eram firmes para contar dinheiro, começavam a tremer no fim do dia. Então, eu fiz o que achei certo. Transferi a loja para o nome do Renato. Tudo. O imóvel, o estoque, a carteira de clientes, os contratos com fornecedores. Assinei os papéis no cartório num dia de terça-feira, com o sol entrando pela janela e um sorriso no rosto. Não pedi nada em troca. Nem uma porcentagem do lucro, nem um salário simbólico, nem um documento que garantisse minha participação no negócio que eu tinha sustentado por tantos anos. Achei que não precisava. Era meu filho. Ele jamais esqueceria tudo o que eu tinha feito. Ele jamais me deixaria de lado. Que ingenuidade a minha. No início, as coisas pareciam bem. Renato me ligava toda semana, às vezes, todo dia, pedindo opinião sobre isso ou aquilo. Qual fornecedor escolher para cimento? Vale a pena fazer promoção de tinta no fim do ano? Aquele funcionário antigo, o seu Joaquim, está rendendo menos? O que eu acho de trocar ele por alguém mais novo? Eu respondia tudo com paciência. Sentia que ainda tinha um papel, ainda era útil, ainda fazia parte daquela história. Mal sabia eu que aquelas ligações estavam apenas contando os dias, até se tornarem cada vez mais raras, cada vez mais curtas, até desaparecerem completamente. A mudança começou quando Renato conheceu Débora. Ela trabalhava no departamento de recursos humanos de uma empresa grande em São Paulo. Era bonita, isso eu não podia negar. Cabelos lisos, sempre bem arrumados, maquiagem impecável, roupas de grife que eu nem sabia pronunciar o nome. Falava de gestão de pessoas e cultura organizacional e feedback construtivo, com uma segurança que eu nunca tive para falar de nada. Renato se apaixonou de um jeito que eu nunca tinha visto. Os olhos dele brilhavam quando falava dela. Ele ria das piadas dela, concordava com todas as opiniões dela, mudava de ideia no meio da frase se ela levantava uma sobrancelha. Eu fiquei feliz por ele. Todo filho merece encontrar alguém para amar. O problema é que Débora me viu, desde o primeiro instante em que colocou os olhos em mim, como um obstáculo a ser removido. Eu lembro do primeiro jantar que ela veio na minha casa. Eu tinha passado o dia inteiro na cozinha. Frango ao molho pardo, do jeito que o Renato amava desde criança. Arroz com pequi, que era a receita da minha mãe. Quiabo refogado, que o Geraldo sempre dizia que ninguém fazia igual.
Sobremesa de goiabada com queijo, cortada em pedacinhos perfeitos. Arrumei a mesa com a toalha boa, a de linho branco que só usava em ocasião especial. Coloquei as flores que tinha comprado de manhã no mercado. Acendi uma vela no centro, daquelas com cheiro de baunilha que deixam o ambiente acolhedor. Quando eles chegaram, Débora entrou olhando para os cantos como quem faz inspeção sanitária. Passou o dedo na estante da sala, verificou o encosto do sofá, ergueu uma sobrancelha para a cortina da janela. Não disse nada, mas não precisava. O olhar já dizia tudo. Na hora de sentar para comer, ela ficou parada diante do prato, olhando para aquela comida que eu tinha preparado com tanto carinho, e disse com uma vozinha fina: "Ai, dona Vera, desculpa, mas eu estou de dieta. Não como comida pesada assim. Tem uma saladinha?" Renato me olhou com aquela expressão que eu ia aprender a conhecer muito bem nos anos seguintes. A expressão de "desculpa, mãe, mas é assim que as coisas são agora." Ele não disse nada. Não defendeu minha comida, não explicou que era especial, não sugeriu que ela pelo menos experimentasse. Apenas ficou em silêncio enquanto eu me levantava, ia até a cozinha e improvisava uma salada com o que tinha na geladeira. Débora passou o jantar inteiro cutucando folhas de alface, enquanto Renato comia meu frango em silêncio, sem elogiar uma única vez, sem dizer que estava gostoso como sempre dizia. O ar na sala estava pesado, denso, como se uma nuvem tivesse entrado pela janela e decidido ficar. Quando eles foram embora, eu fiquei sentada na mesa vazia por muito tempo. Os pratos ainda cheios de comida que ninguém tinha comido. As flores já começando a murchar. A vela derretida até o fim. Eu devia ter percebido naquela noite. Devia ter entendido o que estava por vir. Mas eu era mãe. E mães têm essa capacidade infinita de ignorar os sinais, de dar desculpas, de acreditar que no fundo tudo vai ficar bem. Naquela noite, sozinha na cozinha, lavando panelas que eu tinha sujado para nada, eu prometi a mim mesma que ia me esforçar mais. Que ia conquistar a Débora, que ia mostrar para ela que eu não era uma ameaça, que eu só queria ver meu filho feliz. Eu não sabia ainda, mas tinha acabado de entrar em uma guerra que eu jamais poderia vencer, porque era uma guerra onde o único prêmio era minha própria invisibilidade. E nos anos seguintes eu ia aprender, da forma mais dolorosa possível, que às vezes as pessoas que mais amamos são exatamente as pessoas capazes de nos destruir. Não com gritos, não com violência, não com palavras de raiva, mas com algo muito pior, com silêncio, com indiferença, com o simples ato de olhar através de você como se você não existisse. E eu, que tinha sobrevivido à perda do marido, que tinha sustentado uma empresa sozinha por 7 anos, que tinha enfrentado tudo que a vida jogou no meu caminho, estava prestes a descobrir que nada, absolutamente nada, poderia ter me preparado para o que viria a seguir. O casamento aconteceu 6 meses depois daquele jantar. Uma cerimônia bonita, num salão enfeitado de flores brancas e luzes douradas, com 150 convidados que eu mal conhecia. A maioria era da família de Débora, gente de São Paulo, bem vestida, que falava alto e ria de piadas que eu não entendia. Eu sentei na segunda fila, não na primeira. A primeira estava reservada para os pais de Débora, seu Orlando e Dona Fátima, um casal de comerciantes que tinha vendido uma rede de farmácias e agora vivia de renda. Eles chegaram de carro importado, com roupas que custavam mais do que eu ganhava em 3 meses, e cumprimentaram todo mundo com aquela simpatia ensaiada de quem está acostumado a ser o centro das atenções. Quando me viram, deram um sorriso educado e um prazer, Dona Vera, que soou mais como "Quem é você mesmo?". Renato não me apresentou direito. Disse apenas "Essa é minha mãe", e já foi receber outros convidados. Eu fiquei parada ali, com meu vestido verde escuro que tinha comprado especialmente para a ocasião, sentindo que tinha algo errado, mas sem saber exatamente o que. Durante a festa, eu circulei pelos cantos, tentando conversar com as pessoas, tentando me enturmar. Mas toda vez que me aproximava de um grupo, a conversa parecia mudar de assunto ou simplesmente morrer. Eu era a sogra, a mãe do noivo. Aquela figura que todo mundo sabe que existe, mas ninguém faz questão de conhecer. Na hora do brinde, seu Orlando fez um discurso emocionado sobre como estava feliz em receber Renato na família.
Falou do futuro brilhante que o casal teria, das portas que se abriam, das oportunidades que viriam. Não mencionou meu nome uma única vez. Não disse nada sobre a mãe que tinha criado aquele homem sozinha. Era como se Renato tivesse brotado do nada, sem história, sem passado, sem raízes. Eu engoli aquela dor com um gole de champanhe e sorri para as fotos. Depois do casamento, Renato e Débora vieram morar comigo. A casa era grande, tinha 3 quartos, e eu achei que seria maravilhoso ter meu filho por perto novamente. Achei que íamos criar memórias juntos, que eu ia ver de perto a vida dele se construindo, que talvez Débora e eu pudéssemos nos aproximar com o tempo. Nas primeiras semanas tentei de tudo. Acordava cedo para preparar o café da manhã. Deixava a casa impecável, fazia as comidas que Renato gostava, mas também tentava aprender receitas mais leves para agradar Débora. Comprei um livro de saladas e outro de sucos detox. Pesquisei na internet sobre alimentação saudável. Fiz de tudo para mostrar que eu podia me adaptar, mas nada era suficiente. Débora tinha um jeito de fazer críticas que parecia elogio às avessas. Dona Vera, que bom que a senhora ainda consegue fazer tanta coisa nessa idade, ela dizia, como se eu fosse uma idosa de 90 anos e não uma mulher de 50 e poucos. Dona Vera, essa decoração é tão vintage, muito charmoso de verdade. E eu sabia que vintage significava velho, ultrapassado, fora de moda. Os comentários foram aumentando. Primeiro sobre a casa. Essa cortina de renda puxa muita poeira. Será que não seria melhor trocar? Depois, sobre a comida. Esse tempero forte assim não faz bem para o estômago do Renato. Ele anda com refluxo. Depois, sobre meus hábitos. A senhora deixa a televisão ligada muito alto, atrapalha o Renato que está trabalhando no escritório. Eu ia cedendo, uma coisa de cada vez. Troquei a cortina por uma de tecido liso. Diminuí o sal, o alho, a pimenta. Passei a assistir televisão com fones de ouvido, sozinha no meu quarto, me sentindo uma hóspede na minha própria casa. Renato nunca dizia nada. Quando eu tentava conversar com ele sobre os comentários de Débora, ele desconversava. Mãe, ela não fala por mal, é só o jeito dela. Ou então, mãe, tenta entender, ela veio de uma realidade diferente. Como se eu tivesse que pedir desculpas por ter criado meu filho numa casa simples, com comida de verdade e cortinas de renda. A primeira vez que chorei foi 3 meses depois do casamento. Era um domingo de manhã e eu estava na cozinha preparando um bolo de fubá, aquele que o Renato amava desde criança. Débora apareceu de pijama com aquela cara de sono de quem tinha acabado de acordar e perguntou o que eu estava fazendo. Bolo de fubá, respondi sorrindo. O preferido do Renato. Ela torceu o nariz. Dona Vera, ele não come mais essas coisas. Estamos numa reeducação alimentar. Carboidrato de manhã não pode. Eu fiquei parada, com a colher de pau na mão, olhando para aquela massa que eu tinha preparado com tanto carinho. O cheiro de fubá e erva doce já estava enchendo a cozinha. As forminhas estavam untadas, esperando. Mas é domingo, eu disse, com uma voz que saiu mais fraca do que eu queria. Dia de domingo sempre tem bolo de fubá, desde que o Renato era menino. Débora sorriu daquele jeito que eu já conhecia. O sorriso de quem tem pena de você, mas não quer demonstrar. Dona Vera, as coisas mudam. O Renato não é mais menino. Ele é um homem adulto, com responsabilidades, com uma esposa. Não pode ficar preso nas coisas do passado. Ela saiu da cozinha antes que eu pudesse responder. Eu terminei de fazer o bolo, coloquei no forno. Sentei na cadeira da cozinha e chorei em silêncio, abafando os soluços com o pano de prato para ninguém ouvir. Quando o bolo ficou pronto, Renato nem desceu para comer. Débora disse que eles iam tomar café numa padaria orgânica que tinha aberto no centro. Saíram os dois de mãos dadas, sem me convidar. Eu comi uma fatia daquele bolo sozinha, na cozinha vazia, sentindo o gosto da minha própria derrota em cada mordida. 2 anos depois do casamento, veio a notícia que eu mais esperava. Débora estava grávida. Quando Renato me contou com aquele sorriso enorme no rosto, eu chorei de alegria. Finalmente ia ser avó. Finalmente ia ter alguém para cuidar, para mimar, para encher de amor sem precisar pedir licença. Uma criança que seria parte de mim, que carregaria algo do Geraldo,
que daria sentido a todos aqueles anos de sacrifício. Eu me ofereci para ajudar em tudo. Me coloquei à disposição para acompanhar nas consultas, para montar o quartinho do bebê, para fazer as compras do enxoval. Pesquisei sobre gravidez, sobre amamentação, sobre os primeiros cuidados. Estava pronta para ser a avó mais presente, mais dedicada, mais amorosa que aquela criança poderia ter. Mas Débora tinha outros planos. Dona Vera, obrigada pela oferta, mas a minha mãe já vai me acompanhar nas consultas. Ela tem mais experiência com essas coisas modernas, sabe como é. E Dona Fátima, que morava em São Paulo, passou a vir toda semana para ficar com a filha. O quartinho do bebê foi montado por uma decoradora contratada. O enxoval foi comprado em lojas que eu nunca tinha ouvido falar, com preços que me faziam engasgar. Eu ofereci para fazer roupinhas de tricô, como minha mãe fazia para mim. E Débora disse que, hoje em dia, não se usa mais essas coisas artesanais. Quando Gustavo nasceu, numa madrugada de setembro, eu estava na sala de espera do hospital, torcendo as mãos de nervoso. Mas quem entrou primeiro no quarto para conhecer o bebê foram os pais de Débora. Eu esperei do lado de fora por quase 1 hora, até que uma enfermeira me chamou. Meu neto era a coisa mais linda que eu já tinha visto. Pequenininho, enrugadinho, com os olhos fechados e os punhos cerrados. Quando eu estendi os braços para pegá-lo, Débora disse: Dona Vera, ele acabou de mamar. Melhor não mexer muito, senão ele vomita. Eu abaixei os braços e fiquei ali, parada, olhando para aquela criança que era meu sangue, mas que eu não tinha permissão para tocar. Nos meses que se seguiram, as regras foram ficando cada vez mais claras. Eu não podia pegar o Gustavo sem pedir autorização. Não podia dar banho porque a pediatra ensinou um método específico. Não podia dar mamadeira porque pode confundir o bebê. Não podia cantar as cantigas que eu cantava para o Renato, porque músicas antigas assustam criança. Eu obedecia a tudo. Cada regra, cada proibição, cada olhar de reprovação quando eu fazia algo errado. Engoli minha vontade, minha experiência, minha intuição de mãe e avó. Fiz tudo o que eles mandaram, na esperança de que, com o tempo, as coisas melhorassem. 3 anos depois, veio Letícia. Outra gravidez, outro parto, outra neta que eu mal pude segurar nos braços. As regras continuaram as mesmas, talvez ainda mais rígidas. Eu era a avó que existia nos cantos, que aparecia nas fotos de Natal, sorrindo um sorriso forçado, que comprava presentes caros para compensar o carinho que não podia dar. Foi nessa época que algo começou a mudar dentro de mim. Eu estava cansada de implorar por migalhas, cansada de me diminuir para caber no espaço que eles me deixavam. Cansada de ser a intrusa na casa que eu mesma tinha construído. Num domingo qualquer, aconteceu algo que parecia pequeno, mas que plantou uma semente que ia demorar anos para germinar. Era almoço de Páscoa. Eu tinha acordado às 5 da manhã para preparar tudo. Bacalhau ao forno, arroz de brócolis, batatas coradas, salada especial. A mesa estava posta com a toalha boa, os pratos bonitos, as taças de cristal que eram herança da minha mãe. Quando todos chegaram, sentaram nos seus lugares de sempre. Seu Orlando e Dona Fátima na cabeceira, como se fossem os donos da casa. Renato e Débora de um lado, as crianças do outro, com suas cadeirinhas especiais. E eu fiquei em pé, servindo. Ninguém me chamou para sentar, ninguém ofereceu ajuda. Eu ia e voltava da cozinha, trazendo travessas, recolhendo pratos, servindo suco, enquanto eles conversavam e riam e faziam planos dos quais eu não fazia parte. Quando finalmente sentei, na ponta mais distante da mesa, o prato que sobrou já estava frio. A comida que eu tinha passado horas preparando tinha esfriado enquanto eu servia os outros. Foi quando Gustavo, meu neto de 8 anos, olhou para mim e perguntou em voz alta: Vó, por que você sempre senta no lugar da empregada? A mesa inteira ficou em silêncio. Eu olhei para o Renato, esperando que ele dissesse alguma coisa, que ele defendesse a mãe dele, que ele explicasse para o filho que a avó não é empregada. Mas ele abaixou os olhos e continuou comendo. Débora abafou um risinho. Seu Orlando pigarreou, desconfortável. Dona Fátima fingiu que não tinha ouvido. E eu fiquei ali, com o garfo parado no ar, sentindo o peso daquela pergunta me esmagar por dentro.
Naquela noite, depois que todos foram embora e a casa ficou em silêncio, eu sentei na cozinha olhando para a pilha de louça suja. Panelas enormes, pratos empilhados, copos sujos de vinho. Ninguém tinha oferecido ajuda. Ninguém tinha ficado nem 5 minutos a mais para me ajudar a limpar a bagunça que eles tinham feito. E foi ali, naquela cozinha que cheirava a bacalhau e a solidão, que eu tomei uma decisão. Eu ia sair daquela casa. Ia vender tudo e recomeçar. Ia parar de esperar que as coisas mudassem, porque elas não iam mudar. Ia parar de implorar por um lugar que nunca foi meu. Na semana seguinte, liguei para uma corretora de imóveis. O que eu não sabia ainda é que aquela decisão, que parecia apenas uma fuga, seria o primeiro passo de uma jornada que mudaria tudo. Uma jornada que me levaria de volta ao controle da minha própria vida. E que um dia, anos depois, faria meu filho bater na minha porta implorando por perdão. Mas isso ainda estava longe. E antes de chegar lá, eu tinha muito o que aprender sobre mim mesma. Tinha que descobrir que a mulher que eu achava que era, submissa, invisível, descartável, não era a mulher que eu realmente era por dentro. Porque existe uma diferença enorme entre aceitar o lugar que os outros te dão e escolher o lugar onde você quer estar. Eu tinha passado anos aceitando. Agora, pela primeira vez, eu ia começar a escolher. E essa escolha ia custar caro, para todos nós. A corretora de imóveis se chamava Sandra, uma mulher de uns 40 anos, cabelos curtos, sorriso profissional. Ela chegou na minha casa numa manhã de terça-feira, com uma pasta cheia de papéis e aquele olhar de quem já tinha visto muitas histórias parecidas com a minha. Eu a recebi na sala, ofereci café e expliquei o que queria. Vender a casa. Toda ela. O mais rápido possível. Sandra olhou ao redor, avaliando os móveis, as paredes, o tamanho dos cômodos. Fez anotações, tirou fotos, mediu os espaços. Quando terminou, sentou na minha frente e disse algo que me pegou de surpresa. Dona Vera, a senhora sabe que essa casa vale muito mais do que a maioria das pessoas imagina, não sabe? Eu não sabia. Ou melhor, nunca tinha parado para pensar nisso. Aquela casa era só minha casa. O lugar onde eu tinha criado meu filho, onde tinha vivido meu casamento, onde tinha chorado a perda do meu marido. Para mim, o valor era sentimental, não financeiro. Sandra explicou que o bairro tinha valorizado enormemente nos últimos anos. Novas escolas, novos comércios, uma estação de metrô planejada para ser inaugurada em breve. O terreno sozinho já valia uma fortuna. A casa, bem conservada como estava, valia ainda mais. Quando ela disse o número, eu pedi para repetir. Achei que tinha ouvido errado. Não tinha. Aquela casa, que eu achava que era apenas um teto sobre minha cabeça, valia o suficiente para eu viver confortavelmente pelo resto da vida, sem depender de ninguém, sem precisar pedir nada para ninguém. Naquela noite eu não dormi. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, fazendo contas na cabeça. Pela primeira vez em anos, eu estava pensando no meu futuro. Não no futuro do Renato, não no futuro dos meus netos, não no futuro da família, no meu futuro. E essa sensação era ao mesmo tempo assustadora e libertadora. Quando contei para Renato que ia vender a casa, a reação dele foi exatamente o que eu esperava. Ele apareceu no dia seguinte, sem avisar, batendo na porta com aquela cara de quem tinha acabado de receber uma notícia terrível. Débora veio junto, claro. Os dois entraram na sala como se fossem donos do lugar, sem pedir licença, sem perguntar se eu estava ocupada. Mãe, é verdade isso que eu ouvi? Renato perguntou, antes mesmo de sentar. Você está vendendo a casa? Eu confirmei com a cabeça. Calma. Mas você ficou louca? Ele continuou, a voz subindo. Essa casa é da família. Você não pode simplesmente vender sem consultar ninguém. Eu olhei para ele por um longo momento. Para aquele homem de 36 anos que ainda achava que podia falar comigo daquele jeito. Que ainda achava que tinha direito sobre as minhas decisões. Renato, eu disse, com uma voz que eu mesma não reconhecia. Essa casa está no meu nome. Sempre esteve. Eu posso fazer o que quiser com ela. Débora se intrometeu, como sempre fazia. Dona Vera, mas e as crianças? Elas cresceram nessa casa. Tem valor sentimental. A senhora não pode simplesmente...
Posso sim, eu interrompi. E vou. O silêncio que se seguiu foi pesado. Renato me olhava como se estivesse vendo uma estranha. Talvez estivesse. Talvez aquela fosse a primeira vez que ele via a mulher que eu realmente era por dentro. E onde você vai morar? Ele perguntou depois de um tempo. Vou comprar um apartamento. Menor, mais prático. Só para mim. Só para você? Débora repetiu, com aquele tom de falsa preocupação que eu conhecia tão bem. Mas, dona Vera, a senhora sozinha? Na sua idade? E se acontecer alguma coisa? Eu sorri. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que carregava anos de respostas engolidas. Na minha idade, Débora, eu ainda sei cuidar de mim mesma. Aprendi isso há muito tempo, quando ninguém mais podia cuidar. Eles foram embora sem conseguir me convencer. Renato ainda tentou mais algumas vezes nas semanas seguintes. Ligava, aparecia, mandava mensagens. Usou os netos como argumento. Disse que as crianças ficariam traumatizadas, que eu estava destruindo a família. Mas eu já tinha tomado minha decisão. A casa foi vendida em menos de um mês. O comprador pagou à vista, sem pechinchar. Quando assinei os papéis no cartório, senti algo que não sentia há décadas. Controle. Controle sobre minha própria vida, sobre meu próprio destino. Comprei um apartamento de 2 quartos num bairro tranquilo, perto do centro. Não era luxuoso, mas era meu. Cada móvel que escolhi, cada cor de parede que pintei, cada detalhe da decoração foi decisão minha. Ninguém para criticar, ninguém para dar palpite, ninguém para me fazer sentir que eu estava fazendo algo errado. Mas o dinheiro da venda da casa era muito mais do que eu precisava para comprar o apartamento. Sobrou uma quantia considerável. E foi aí que minha vida realmente começou a mudar. Eu poderia ter colocado tudo na poupança, como faz a maioria das pessoas da minha idade. Poderia ter deixado o dinheiro parado, rendendo quase nada, esperando eu precisar. Mas algo dentro de mim dizia que eu podia fazer mais, que eu merecia fazer mais. Foi quando conheci Cláudia. Ela era consultora financeira, indicação de uma conhecida da igreja que tinha multiplicado suas economias, seguindo os conselhos dela. Cláudia tinha mais ou menos a minha idade, cabelos grisalhos que ela usava com orgulho e um jeito direto de falar que me conquistou na primeira conversa. Dona Vera, ela disse depois de ouvir minha história, a senhora passou a vida inteira cuidando do dinheiro dos outros. Está na hora de cuidar do seu. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça por dias. Cláudia me ensinou coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Fundos de investimento, renda fixa, renda variável, diversificação de carteira. No início, eu me sentia uma criança aprendendo a ler. Mas aos poucos, os conceitos foram fazendo sentido. Afinal, eu tinha passado a vida inteira lidando com números. A lógica era a mesma, só a escala era diferente. Comecei a estudar. Comprei livros, assisti vídeos na internet, fiz anotações em cadernos como fazia na época da loja. Cláudia ficava impressionada com a rapidez com que eu aprendia. Dona Vera, a senhora tem um talento natural para isso, ela dizia. E eu sorria, pensando em todas as vezes que me disseram que eu não entendia nada de negócios. Em 2 anos, meu dinheiro tinha crescido de uma forma que eu nunca imaginei possível. Não era uma fortuna absurda, mas era o suficiente para me dar segurança. E mais importante, era meu, conquistado com meu trabalho, com minha inteligência, com minha determinação. Foi nessa época que Renato veio me procurar com uma proposta. A loja de materiais de construção estava indo bem, mas ele tinha planos maiores. Queria expandir, abrir filiais em outras cidades, transformar o negócio numa rede. O problema era o capital. Os bancos tinham negado crédito porque ele já tinha outras dívidas. Os investidores que ele procurou queriam participação demais, controle demais. Ele estava desesperado. Eu via isso nos olhos dele quando sentou na sala do meu apartamento, naquele mesmo sofá onde meses antes tinha me acusado de estar louca por vender a casa. A arrogância tinha dado lugar a uma ansiedade mal disfarçada. Mãe, eu preciso de 400 mil reais, ele disse sem rodeios. É para a expansão. Eu sei que a senhora tem dinheiro guardado. Eu pago de volta com juros como se fosse um banco. Eu fiquei em silêncio por um longo momento, observando meu filho.
Aquele homem que tinha me humilhado tantas vezes, que tinha permitido que sua esposa me tratasse como uma intrusa, que tinha me deixado sentada no lugar da empregada, sem dizer uma única palavra. Por que você não pede para os pais da Débora? Perguntei. Eles têm dinheiro de sobra. Renato desviou o olhar. Eles não querem investir. Disseram que é arriscado demais. Eu quase ri. Os mesmos sogros que eram tratados como reis na minha antiga casa, que ocupavam a cabeceira da mesa, que opinavam sobre tudo, não queriam arriscar 1 centavo no negócio do genro. Mas eu, a mãe invisível, a velha que não sabia de nada, eu deveria abrir minha carteira sem questionar. E se eu disser não? Perguntei. Renato me olhou surpreso. Claramente não tinha considerado essa possibilidade. Mãe, é o futuro da nossa família, do negócio que o pai construiu. Você não pode simplesmente... O negócio que eu mantive funcionando por 7 anos. Eu corrigi, com uma calma que me surpreendeu. O negócio que eu te entreguei de bandeja sem pedir nada em troca. O negócio que você nunca me agradeceu por ter salvado. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da nossa conversa. Renato abriu a boca para dizer algo, mas eu levantei a mão, pedindo que ele esperasse. Eu precisava pensar. Precisava decidir o que fazer com aquele momento, com aquela oportunidade. Eu vou pensar, disse finalmente. Volta semana que vem. Ele foi embora confuso, sem entender o que estava acontecendo. E eu fiquei sozinha no meu apartamento, olhando pela janela, tomando a decisão mais importante da minha vida. Naquela noite, liguei para Cláudia. Contei tudo sobre a proposta do Renato. E então, fiz uma pergunta que mudaria tudo. Cláudia, é possível fazer um investimento anônimo? Colocar dinheiro numa empresa sem que o dono saiba quem é o investidor? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. É possível sim. Através de um fundo, de uma empresa intermediária. Mas, por que a senhora quer fazer isso? Eu expliquei. Disse que queria ajudar meu filho, mas que se ele soubesse que o dinheiro era meu, nunca aceitaria. O orgulho dele não permitiria. E mais, se Débora soubesse que eu tinha dinheiro, ia arranjar um jeito de colocar as mãos nele. Mas havia outro motivo, um que eu não disse em voz alta. Eu queria ver. Queria ver como meu filho trataria um investidor desconhecido. Queria ver se o respeito que ele nunca teve por mim apareceria quando achasse que estava lidando com alguém importante. Cláudia entendeu. Talvez ela mesma tivesse histórias parecidas, feridas parecidas. Juntas, montamos a estrutura. Uma empresa no meu nome, um contrato de investimento com cláusulas específicas, tudo registrado e documentado. Mas eu não era ingênua. Não ia entregar R$400 mil sem proteção. O contrato tinha uma cláusula especial. Se houvesse má administração, desvio de recursos ou qualquer situação que eu considerasse inadequada, eu podia solicitar a devolução do valor corrigido num prazo de 30 dias. Era minha garantia, meu seguro. Uma semana depois, Renato recebeu a notícia de que um fundo de investimentos de São Paulo estava interessado em aportar capital na empresa dele. Ele ligou para me contar, eufórico, sem saber que eu já sabia de tudo. Mãe, apareceu um investidor, 400 mil, exatamente o que eu precisava. É um fundo, coisa séria, gente grande. Eu o parabenizei, desejei boa sorte e desliguei o telefone com um sorriso que ninguém podia ver. A empresa cresceu. Em 2 anos, Renato abriu 3 filiais. Virou um empresário respeitado, dava entrevistas para o jornal local, era convidado para eventos importantes. Débora ostentava a nova vida nas redes sociais. Viagens, restaurantes caros, carro importado, bolsas de grife. E eu continuei sendo a mãe invisível. Nos almoços de domingo, quando era convidada, eu sentava no mesmo canto de sempre. Ouvia as conversas sobre o sucesso da empresa, sobre os planos de expansão, sobre como Renato era um gênio dos negócios. Ninguém perguntava a minha opinião. Ninguém sabia que cada centavo daquele crescimento tinha saído do meu bolso. Uma vez, durante um desses almoços, Débora fez um comentário que quase me fez engasgar no café. O Renato é muito bom em atrair investidores, ela disse, com aquele orgulho de esposa troféu. Tem gente importante acreditando nele, gente que entende de negócios de verdade. Eu tomei meu café em silêncio sem responder. Mas por dentro, algo estava crescendo.
Uma certeza de que um dia, de alguma forma, toda aquela verdade viria à tona. Eu só não sabia que esse dia chegaria da forma mais dolorosa possível, que seria eu mesma a detonar a bomba que explodiria tudo, e que quando a poeira baixasse, nada mais seria como antes, porque existe um limite para a invisibilidade, um ponto onde o silêncio deixa de ser aceitação e se torna escolha. E eu estava prestes a descobrir exatamente onde ficava esse ponto. A reunião que mudaria tudo estava marcada para uma quarta-feira de março. E naquele dia, pela primeira vez em anos, eu não ia ficar calada. A reunião foi marcada para uma quarta-feira, às 3 da tarde. Renato me ligou na véspera, com aquela voz de quem está cumprindo uma obrigação, e disse que seria importante eu comparecer. É uma reunião com os sócios e o contador, mãe. Vamos apresentar os números do trimestre. Acho bom você estar lá, faz parte da família. Parte da família. Depois de anos sendo tratada como uma peça decorativa, de repente eu era parte da família. Eu sabia exatamente por que ele estava me convidando. Não era por consideração, não era por respeito. Era para mostrar aos outros que ele era um filho dedicado, que incluía a mãe idosa nos assuntos importantes. Uma performance para a plateia. Mas eu aceitei. Disse que estaria lá às 3 em ponto. Naquela manhã, acordei mais cedo do que o normal. Tomei um banho demorado, lavei meus cabelos brancos com cuidado, passei o creme que fazia eles ficarem macios e brilhantes. Escolhi minha roupa com atenção. Uma blusa de seda cinza azulada por baixo do meu blazer azul marinho, o mesmo que eu usava em ocasiões que exigiam postura. Olhei para o espelho e vi uma mulher de 66 anos que, pela primeira vez em muito tempo, não estava tentando desaparecer. Cheguei à empresa 15 minutos antes do horário marcado. A recepcionista me reconheceu e sorriu com educação. Dona Vera, a reunião vai ser na sala do final do corredor. Pode entrar. A sala de reunião era moderna, com uma mesa grande de vidro, cadeiras de couro e uma televisão na parede onde seriam projetados os números. Eu fui a primeira a chegar. Escolhi uma cadeira no canto, perto da janela, onde pudesse observar tudo sem chamar atenção. Aos poucos, os outros foram chegando. Primeiro, o contador, Marcos, um homem de uns 50 anos, calvo, com óculos de armação grossa e uma pasta cheia de documentos. Ele me cumprimentou com um aceno de cabeça educado, mas distante. Depois vieram os 2 sócios minoritários, Paulo e Ricardo, empresários que tinham investido na expansão das filiais. Eles mal me olharam. Débora chegou junto com Renato. Ela estava impecável, como sempre, com um vestido justo e salto alto, como se estivesse indo para um desfile e não para uma reunião de números. Sentou ao lado do marido, na cabeceira da mesa, e me lançou aquele sorrisinho de sempre. O sorriso de quem tolera a sua presença por educação. Que bom que a senhora veio, dona Vera, ela disse. Vai ser interessante para a senhora ver como as coisas funcionam numa empresa de verdade. Eu não respondi. Apenas sorri de volta e cruzei as mãos sobre a mesa. A reunião começou pontualmente às 3 horas. Marcos conectou seu computador à televisão e começou a apresentar os números do trimestre. Faturamento, despesas operacionais, margem de lucro, projeções para o próximo período. Os números eram bons. A empresa estava crescendo, as filiais estavam dando resultado, o retorno sobre o investimento era positivo. Eu ouvia tudo em silêncio, prestando atenção em cada número, em cada gráfico, em cada palavra. Décadas trabalhando com planilhas e notas fiscais tinham me ensinado a ler nas entrelinhas dos números. E havia algo ali que não estava certo. Marcos passou para a planilha de despesas operacionais. Salários, aluguel, fornecedores, manutenção, marketing. Tudo parecia normal, até que ele mostrou uma linha que me fez franzir a testa. Consultoria externa, R$ 85 mil. R$ 85 mil em consultoria externa. Eu conhecia aquela empresa desde quando era uma lojinha de bairro. Nunca, em todos os anos que trabalhei ali, nunca tínhamos contratado consultoria externa. O Geraldo sempre dizia que consultor era gente que cobra para dizer o que você já sabe. E Renato tinha herdado essa filosofia. Então, por que, de repente, havia uma despesa de R$ 85 mil com algo que nunca tinha existido antes? Eu olhei para Renato. Ele estava olhando para o celular, distraído. Olhei para Débora.
Ela estava conferindo as unhas, claramente entediada com aquela sequência de números que ela não entendia. Olhei para os sócios. Eles pareciam satisfeitos com os resultados gerais, sem questionar os detalhes. Eu podia ficar calada. Era o que eu sempre fazia. Engolir minhas dúvidas, guardar minhas perguntas, deixar que os outros tomassem as decisões. Era mais fácil assim, mais seguro. Mas naquele dia, algo dentro de mim se recusou a ficar em silêncio. Levantei a mão. Um gesto simples, quase tímido, mas que fez toda a sala parar e me olhar como se eu tivesse acabado de fazer algo extraordinário. Com licença, eu disse, com a voz calma, medida. Essa despesa de consultoria externa. Qual empresa prestou esse serviço? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marcos parou de clicar no computador. Paulo e Ricardo se entreolharam. Débora levantou os olhos das unhas, finalmente prestando atenção. Renato me olhou como se eu tivesse falado em outro idioma. Mãe, ele disse com aquele tom de quem fala com uma criança que fez algo errado. A senhora não precisa se preocupar com isso. São questões técnicas. Eu só perguntei qual empresa. Insisti, mantendo a voz firme. Porque eu conheço esse negócio há mais de 30 anos, Renato. Eu trabalhei aqui quando isso era um barracão alugado e nunca, em todo esse tempo, tivemos consultoria externa. É uma despesa nova e um valor muito alto. O ar na sala ficou pesado. Eu podia sentir a tensão crescendo, como se alguém tivesse acendido um fósforo perto de um barril de pólvora. Marcos mexeu nos papéis, visivelmente desconfortável. Os dois sócios se ajeitaram nas cadeiras, subitamente interessados na minha pergunta. E Débora ficou pálida. Eu vi. Naquele instante, eu vi a verdade nos olhos dela. O medo, o cálculo, a certeza de que algo estava prestes a ser descoberto. Dona Vera, ela disse, tentando recuperar o controle com aquele sorrisinho condescendente que eu conhecia tão bem. A senhora não precisa se preocupar com números. Isso aqui é coisa de gente que entende de empresa. E foi então que Renato fez o que eu nunca vou esquecer. Ele se levantou da cadeira. Olhou para mim com uma expressão que misturava raiva, constrangimento e algo que parecia desprezo. E disse em voz alta, para toda a sala ouvir. Você não sabe nem ler direito, mãe. Sai da reunião. Está nos envergonhando. Eu olhei para o meu filho. Para aquele homem que eu tinha carregado no ventre por 9 meses, que eu tinha amamentado nas madrugadas frias, embalado quando tinha pesadelo, protegido de tudo que pudesse machucá-lo, que eu tinha criado sozinha depois que o pai dele partiu, abrindo mão de tudo para que ele tivesse um futuro. Que eu tinha sustentado com meu suor, educado com meu sacrifício, preparado para a vida com cada centavo que ganhei. Que eu tinha salvado da falência 3 anos antes, sem que ele soubesse, porque acreditava nele mais do que ele jamais acreditou em mim. E ele estava ali, na frente de desconhecidos, me chamando de ignorante. Me expulsando como se eu fosse uma funcionária inconveniente. Como se todos aqueles anos não significassem nada. Como se eu não significasse nada. 3 palavras. Não sabe ler. 3 palavras que apagaram décadas de dedicação. 3 palavras que revelaram o que ele realmente pensava de mim esse tempo todo. A sala inteira ficou em silêncio. Ninguém sabia o que dizer. Marcos olhava para a mesa, envergonhado por estar presenciando aquilo. Os sócios pareciam desconfortáveis, sem saber se deviam intervir ou fingir que não tinham visto nada. Eu senti meu coração acelerar. Senti meus olhos arderem com lágrimas que eu me recusei a deixar cair. Senti uma dor tão profunda que parecia que alguém tinha enfiado uma faca no meu peito e estava girando devagar. Mas eu não gritei, não chorei, não implorei. Eu me levantei em silêncio. Peguei minha bolsa, ajeitei meu blazer e antes de sair, olhei para Marcos e disse, com a voz mais calma que consegui: aquela despesa de consultoria não existe. Vocês sabem disso. E eu também sei. Depois olhei para meu filho uma última vez. Ele estava vermelho, talvez de raiva, talvez de vergonha. Eu não sabia mais a diferença. Saí da sala sem dizer mais nada. Caminhei pelo corredor com passos firmes, cada um ecoando no piso de cerâmica como batidas de um coração que finalmente tinha acordado. Passei pela recepcionista que me olhou com os olhos arregalados de surpresa, provavelmente tentando entender o que tinha acontecido.
Atravessei a porta de vidro e fui até o estacionamento. O sol da tarde batia no asfalto, criando aquele calor denso de março. Eu senti o ar quente entrar nos meus pulmões enquanto procurava as chaves na bolsa. Minhas mãos tremiam, mas eu não ia deixar ninguém ver. Não ali, não naquele momento. Entrei no meu carro, coloquei as mãos no volante e fiquei ali, parada, por vários minutos. O estacionamento estava quase vazio. Só eu e o silêncio. Só eu e a dor que finalmente podia sair. Só então eu deixei as lágrimas caírem. Chorei como não chorava há anos. Chorei pela humilhação pública, por ter sido tratada como lixo na frente de pessoas que nem me conheciam. Chorei pela ingratidão de um filho que devia sua vida a mim e me pagava com desprezo. Chorei por todos os anos que passei me diminuindo para que ele se sentisse grande, aceitando menos do que merecia para não causar problemas. Por todas as vezes que fiquei calada quando deveria ter falado, que engoli minhas palavras para manter uma paz que só existia para os outros. Por todas as migalhas de afeto que aceitei como se fossem banquetes, me convencendo de que era assim que as coisas deveriam ser. Mas junto com a dor veio outra coisa. Uma certeza. Uma determinação que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. Eu não ia deixar aquilo passar. Não dessa vez. Dirigi até meu apartamento em silêncio. Quando cheguei, tranquei a porta, sentei no sofá e fiquei olhando para o telefone. Eu tinha uma decisão a tomar. Uma decisão que mudaria tudo. Liguei para Cláudia. Cláudia, eu disse, com uma voz que não tremia mais. Eu preciso que você execute a cláusula de resgate, imediatamente. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Vera, tem certeza? Se fizer isso agora, a empresa pode não conseguir... Tenho certeza. Interrompi. Absoluta. Cláudia tentou me fazer esperar, pensar melhor, conversar com Renato antes. Mas eu já tinha pensado, já tinha esperado, já tinha conversado demais. Manda a notificação hoje, eu disse. O prazo de 30 dias começa a contar amanhã. Quando desliguei o telefone, senti algo que não sentia há muito tempo. Não era raiva, não era tristeza, era poder. O poder de quem finalmente decidiu parar de aceitar o inaceitável. Naquela noite, eu dormi melhor do que tinha dormido em meses, porque eu sabia que, pela primeira vez na minha vida, eu estava escolhendo a mim mesma. Não como mãe, não como avó, não como a mulher invisível que todo mundo achava que conhecia. Como Vera Lúcia. Uma mulher que finalmente tinha entendido seu próprio valor. E nos dias que viriam, meu filho ia entender também. Da forma mais dura possível. Porque aquela despesa de R$85 mil que eu tinha questionado era real nos papéis. E era completamente falsa na prática. O dinheiro tinha ido para uma empresa fantasma, registrada no nome de um primo de Débora. Um desvio que eles achavam que estava bem escondido. Um roubo disfarçado de despesa operacional que ninguém jamais questionaria. Mas alguém questionou. A velha que não sabia nem ler direito. A mãe invisível que passou a vida inteira fazendo contas em cadernos quadriculados. A mulher que todos achavam que não entendia nada de negócios. Eu tinha visto a verdade em 5 segundos de planilha. O que eles tentaram esconder por meses, eu descobri com uma única pergunta. E agora, o mundo deles estava prestes a desmoronar. Não por vingança, não por raiva, mas porque algumas verdades não podem ficar escondidas para sempre. E a minha verdade estava prestes a aparecer. 2 dias depois da reunião, o telefone de Renato tocou às 7 da manhã. Era Marcos, o contador. A voz dele estava tremendo. Renato, temos um problema sério. A investidora anônima está retirando o capital. Todo ele. Com juros e correção, estamos falando de mais de R$500 mil. E ela quer em 30 dias. Eu soube disso porque Cláudia me ligou logo depois, contando que Renato tinha entrado em desespero. Ele ligou para ela implorando por uma reunião, pedindo para falar com a investidora, oferecendo qualquer condição para renegociar. Cláudia, seguindo minhas instruções, disse que a investidora não estava interessada em negociar. Ele está desesperado, Vera, ela me disse. Perguntou várias vezes quem era a pessoa por trás do fundo. O que eu faço? Eu pensei por um longo momento. Aquela era a hora da verdade.
A hora de decidir se eu ia manter o anonimato para sempre ou se ia deixar meu filho saber exatamente quem ele tinha humilhado naquela sala de reunião. Conta para ele, eu disse. Conta quem eu sou. Cláudia hesitou. Tem certeza? Absoluta. Marca uma reunião para amanhã. E quando ele perguntar quem é a investidora, mostra o contrato com meu nome. No dia seguinte, às 14h, Renato estava sentado no escritório de Cláudia, achando que ia finalmente conhecer o investidor misterioso que podia salvar ou destruir sua empresa. Cláudia contou depois cada detalhe daquele encontro. Ela colocou uma pasta na mesa e empurrou na direção dele. Aqui está o contrato original, com o nome da investidora. Renato abriu a pasta com as mãos trêmulas, leu o nome no documento, releu, olhou para Cláudia sem entender. Isso é algum tipo de brincadeira? Não é brincadeira, senhor Renato. Vera Lúcia Mendes Figueiredo é a investidora que aportou R$400 mil na sua empresa há 3 anos. Sua mãe. O silêncio que se seguiu durou quase 1 minuto inteiro. Renato ficou olhando para aquele documento como se as letras fossem mudar de forma na sua frente. Como se de alguma forma o nome da mãe dele fosse se transformar em outro nome, qualquer outro nome. Mas não mudou, porque a verdade, diferente das pessoas, não muda só porque você quer. Ele saiu do escritório de Cláudia sem dizer uma palavra. E 40 minutos depois, estava batendo na porta do meu apartamento. Eu sabia que ele viria. Tinha passado a manhã inteira me preparando para aquele momento. Não preparando o que ia dizer, porque eu não ia dizer nada. Preparando o que ia fazer. Nada. Quando ouvi a campainha tocar, eu estava sentada no sofá da sala, com uma xícara de chá nas mãos e o jornal aberto no colo. O som ecoou pelo apartamento, mas eu não me movi. A campainha tocou de novo. E de novo. E de novo. Depois vieram as batidas na porta. Primeiro leves, depois mais fortes, depois desesperadas. Mãe, mãe, abre a porta. Eu sei que a senhora está aí. Eu tomei um gole do meu chá. Estava na temperatura perfeita. Mãe, por favor, eu preciso conversar com a senhora. Me deixa explicar. Explicar o quê, eu pensei. Explicar que me humilhou na frente de desconhecidos? Explicar que me chamou de ignorante? Explicar que durante anos me tratou como um móvel velho que ninguém quer, mas também não tem coragem de jogar fora? As batidas continuaram. A voz dele foi ficando mais alta, mais desesperada, mais quebrada. Mãe, a empresa vai quebrar. Eu vou perder tudo. Os sócios estão exigindo auditoria. Descobriram a fraude da Débora. Está tudo desmoronando. Fraude da Débora. Então, ele já sabia. Já tinha descoberto que a esposa perfeita dele estava desviando dinheiro da empresa junto com o primo. Que aqueles R$85 mil de consultoria eram só a ponta do iceberg. Mãe, eu errei. Eu sei que errei. Me dá uma chance de consertar. Eu coloquei a xícara na mesa de centro. Levantei do sofá. Caminhei devagar até a janela da sala, de onde podia ver a rua lá embaixo. As batidas continuavam. Mãe, pelo amor de Deus, eu estou implorando. Ele estava chorando. Eu podia ouvir os soluços entre as palavras. Meu filho de 42 anos, o empresário respeitado, o homem que me expulsou de uma reunião porque eu não sabia ler, estava chorando no corredor do meu prédio como uma criança perdida. Uma parte de mim queria abrir aquela porta. A parte que ainda era mãe, que ainda lembrava dele pequenininho nos meus braços, que ainda sentia o peso daquele bebê dormindo no meu peito. A parte que tinha passado a vida inteira perdoando, esquecendo, dando mais uma chance. Mas essa parte não era mais forte do que a outra. A parte que finalmente tinha entendido que amor não é sinônimo de anulação. Que ser mãe não significa aceitar qualquer coisa. Que algumas portas precisam ficar trancadas para que outras possam se abrir. Fiquei ali, parada na janela, ouvindo meu filho bater na minha porta por quase 1 hora. Vizinhos saíram para ver o que estava acontecendo. Dona Aparecida, do apartamento da frente, veio perguntar se eu precisava de ajuda. Eu disse que não, que estava tudo bem, que ele ia embora quando cansasse. E foi embora. Quando finalmente o silêncio voltou, eu olhei pela janela e vi ele entrando no carro. Ficou parado ali dentro por vários minutos, a cabeça apoiada no volante. Depois ligou o motor e foi embora. Naquela noite, eu dormi em paz.
Nas semanas que se seguiram, muita coisa aconteceu. Os sócios minoritários, Paulo e Ricardo, exigiram uma auditoria completa nas contas da empresa. Descobriram não apenas os 85 mil da consultoria fantasma, mas outros desvios menores que Débora tinha feito ao longo dos anos. No total, quase 200 mil reais tinham ido para as mãos do primo dela. Eles se retiraram da sociedade. Exigiram a devolução dos valores investidos, com juros e correção. A empresa, que já estava fragilizada pelo meu resgate, não aguentou o baque. Renato precisou vender 2 das 3 filiais para cobrir as dívidas. Débora, quando viu o barco afundar, mostrou quem realmente era. Pediu separação antes mesmo da poeira baixar. Disse que não tinha casado com um fracassado e que ia lutar por metade de tudo na justiça. O amor que ela jurava sentir pelo meu filho evaporou junto com o dinheiro. Os pais dela, seu Orlando e Dona Fátima, que antes apareciam todo mês cheios de sorrisos e opiniões, desapareceram completamente. Não ligaram para saber como Renato estava, não ofereceram ajuda, não mandaram nenhuma mensagem. Os reis da cabeceira da mesa abandonaram o castelo quando descobriram que não tinha mais ouro. Meus netos, Gustavo e Letícia, foram morar com o pai. Débora disse que precisava de espaço para se encontrar, o que significava que não queria a responsabilidade de criar 2 crianças enquanto tentava reconstruir sua vida de aparências. 1 mês depois do episódio da porta trancada, Renato apareceu de novo, mas dessa vez não veio bater e gritar. Tocou o interfone uma única vez e disse com a voz cansada: "Mãe, eu não vim pedir dinheiro, vim pedir desculpas. Se a senhora não quiser me receber, eu entendo. Mas eu precisava dizer isso." Fiquei em silêncio por um longo momento, com o dedo no botão do interfone. Pensei em tudo o que tinha acontecido. Em todas as humilhações, em todas as dores, em todas as vezes que me senti invisível. E pensei também no menino que ele tinha sido um dia antes de se perder no caminho. "As crianças estão com você?" perguntei. "Estão no carro. Elas queriam ver a avó." Olhei pela janela. O carro dele estava estacionado na frente do prédio. Gustavo e Letícia estavam no banco de trás, olhando para cima, tentando ver minha janela. Respirei fundo. Desci. Quando abri a porta do prédio, meus netos correram para me abraçar. "Vó, a gente sentiu tanto a sua falta", Letícia disse com os olhos cheios de lágrimas. Gustavo, o adolescente que antes mal me olhava, me abraçou tão forte que quase me derrubou. "Desculpa, vó. Desculpa por tudo." Renato ficou parado na calçada, sem saber o que fazer. Eu olhei para ele, para aquele homem que um dia tinha sido meu menino, e disse: "Entra, vamos conversar." A conversa durou horas. Renato me contou tudo, sem esconder nada. Os erros que cometeu, as decisões ruins, como tinha se deixado levar pela arrogância e pela influência de Débora. Chorou várias vezes. Pediu perdão de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Não o perdão apressado de quem quer algo em troca, mas o perdão genuíno de quem finalmente entendeu o tamanho do próprio erro. Eu escutei tudo, e quando ele terminou, disse: "Eu te perdoo, Renato. Mas perdoar não significa esquecer, e não significa voltar a ser a mesma de antes." Ele assentiu, sem argumentar. "Eu passei 25 anos me diminuindo para que você se sentisse grande", continuei. "Aceitei ser invisível, ser ignorada, ser tratada como peso. E a culpa não é só sua, é minha também, por ter permitido. Mãe, Deixa eu terminar. O dinheiro que investi na sua empresa era tudo que eu tinha. Tudo que juntei em décadas de trabalho silencioso. Eu investi porque acreditava em você, mesmo quando você não acreditava em mim. Mas o que você fez naquela reunião não foi sobre dinheiro. Foi sobre respeito. E respeito não se compra." Renato ficou em silêncio, a cabeça baixa. "Eu vou manter o resgate", disse. "O dinheiro é meu por direito, mas vou parcelar em condições que você consiga pagar. Não porque você mereça, mas porque aquela empresa também é legado do seu pai, e ele não merece ver isso destruído." Ele levantou os olhos, surpreso. "E tem mais uma coisa. As crianças podem vir morar comigo, se você concordar. Elas precisam de estabilidade e você precisa de tempo para reorganizar sua vida." Gustavo e Letícia, que estavam ouvindo da cozinha, vieram correndo. "Sério, vó? A gente pode morar com você?" Eu sorri.
Sério. Mas vão ter regras. Vão ter que arrumar o quarto, ajudar nas tarefas, estudar direito. E, principalmente, vão ter que me tratar com respeito. Como avó. Não como empregada. Eles concordaram na hora. Isso foi há 8 meses. Hoje, Gustavo e Letícia moram comigo. Renato vem visitá-los todo final de semana. A empresa sobreviveu, reduzida a uma única loja, mas funcionando. Ele está pagando as parcelas do meu investimento religiosamente, todo mês. Nossa relação mudou. Não voltou a ser o que era antes, e nem deveria. Agora existe respeito, existe reconhecimento. Renato me apresenta para os outros como minha mãe, Vera Lúcia, a mulher mais forte que eu conheço. Ele me liga para pedir conselhos. Ele me ouve. Mas a maior mudança não foi nele. Foi em mim. Eu finalmente entendi que amor não significa sacrifício infinito, que ser mãe não significa ser invisível, que aceitar migalhas não é humildade, é anulação. A porta que eu tranquei naquele dia não era apenas a porta do meu apartamento. Era a porta de uma vida onde eu sempre estaria em segundo lugar. Uma vida onde meu valor dependia de quanto eu podia dar e nunca de quem eu era. Hoje, aos 67 anos, eu finalmente estou em primeiro lugar na minha própria história. E se essa história ensina alguma coisa, é que nunca é tarde para trancar as portas que precisam ser trancadas. E nunca é tarde para abrir as portas que levam à nossa própria dignidade. Meu filho me disse uma vez que eu não sabia ler. Ele estava errado. Eu sei ler muito bem. Sei ler números, sei ler contratos, sei ler pessoas. E, principalmente, sei ler o meu próprio valor. O silêncio daquela tarde, enquanto ele batia na minha porta, foi o silêncio mais poderoso da minha vida. Foi o silêncio de uma mulher que finalmente entendeu que se diminuir pelos outros não é amor, é apagamento. Esse foi o livro mais importante que eu já abri. E não pretendo fechá-lo nunca mais. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.